Sejam bem-vindos ao nosso podcast Parafraseando. Muito boa noite. Estamos ao vivo. Você que daqui a pouco quer fazer uma pergunta aí, coloca aí a sua pergunta. A gente vai estar ao vivo aqui, né? Na medida do possível, no decorrer da conversa, a gente vai estar lendo as perguntas e respondendo, tá bom? Ao meu lado aqui, o Samuel. Isso aí, Laerte, estamos hoje aqui ao vivo. Temos uma convidada muito especial. Muito Daqui a especial. pouco ela vai se apresentar aqui para a gente conhecer ela. Não é isso, doutor Tony? É isso mesmo. Hoje a gente está sendo agraciado com a presença dessa convidada, né? Eu acredito que vai ser um papo muito legal, um papo muito bom, né? Vai ter muitas pessoas, né? Eu acredito que a gente vai conseguir aqui desenvolver bons assuntos. Obrigada. Muito bem. Hoje conosco a deputada estadual, com mais de 52 mil votos aí, a Amém. deputada Mical Damasceno. Tudo bem? Boa noite, deputada. Boa noite, satisfação estar aqui no programa Parafraseando. E quero aqui agradecer ao doutor Laerte pelo convite, juntamente com o nosso amigo Tony Barreto e o nosso também irmão, doutor Samuel. É a alegria de estar aqui com vocês. Muito legal, muito legal. Hoje, deputado, bate-papo tranquilo, feliz, alegre, né? A gente quer saber um pouco da sua história, como começou, quem é a Mical Damasceno, depois quem é a deputada Mical. Não é isso, Samuel? Isso aí. A gente quer ouvir hoje um pouco de onde veio a Mical, de quem a Mical é filha, se a Mical é casada, se tem filhos. Falar um pouco da vida pessoal da Mical, para a gente desenvolver aqui e conhecer um pouco mais sobre essa mulher forte, aguerrida, que representa o povo de Deus ali na Assembleia de Deus e ali também na Assembleia Legislativa. Né? Amém. Pois pronto, então, eu nasci em Anajatuba. Meu pai foi pastor que fundou o trabalho em Anajatuba. Não existia igreja e ele foi direcionado pela nossa convenção para organizar uma igreja no município de Anajatuba. Meu pai passou presidindo lá por, acredito, 6 anos, e ficou depois transferido para Tufilândia, mas nós continuamos lá. E daí então, minha mãe exercia uma função como enfermeira à época. Depois de um tempo, nós fomos transferidos para uma cidade no Baixo Parnaíba, Magalhães de Almeida. Lá eu cheguei com 6, eu fui 7 anos, e meu pai ficou lá durante 5 anos, em Magalhães de Almeida. Aí, mais uma vez, ele foi transferido e nós estamos residindo na cidade de Viana desde 1982, né? E pela graça de Deus, assim, meu pai pastor há mais de 40 anos lá. Mas quando nós estávamos já uns, parece-me que 6 anos de residindo lá em Viana, minha mãe, de saudosa memória, né, Cida Damasceno, Deus a acolheu, né? E aí foi para mim uma fase muito difícil na minha vida, aos 16 anos, uma fase que a gente sabe que não é fácil. 16 anos, daí então assim a gente ficou, eu diria que foi assim, eu fiquei assim meio confusa, né? Perdida, né? Fui criada no evangelho, né? Nasci no evangelho. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era pastor, e aí a minha mãe, ela assim, eu diria que ela me mimava muito, e foi para mim assim uma perda assim muito assim para eu me recuperar. Logo depois eu me casei, e o casamento durou 21 anos e meio. E desse casamento eu tive 2 filhos, 2 homens, o Renan e o Breno. Hoje ele tem 34 e o outro tem 29. E aí a gente, em 2009, eu cheguei ao divórcio. Questão assim que fez com que a gente tomasse uma decisão e não deu mais para levar o casamento, porque, na verdade, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que colher consequências.
Sim. Logo que minha mãe faleceu, aí eu me casei com ele, só que ele não era da mesma fé. E com isso, Julgo desigual. julgo desigual. A gente, em algum momento, Isso. eu ia colher, né? Verdade. Né? E aí o casamento com muita dificuldade, fidelidade, aquela coisa, eu achei por bem me separar. Depois Deus, eu cheguei, antes de me separar, em 2008, já iniciando no município de Viana, até assim incentivada por ele. Foi aí que começou essa questão política. Sim, isso que a gente ia lhe perguntar quando foi que Foi iniciou porque, essa vontade, né? na A senhora é verdade, filha do pastor Pedro Aldir que Damasceno. nada tem a ver com política. Que nada tem a ver, mas é um pastor conhecido. Não sou de família, né? foi pastor presidente. Sim. Depois que meu pai já está presidindo em Viana, aí ele assumiu a presidência das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, né? E ao presidir ali, eu sei que com muita... Ele tinha promessa do Senhor Jesus quando a gente estava ainda, meu pai ainda era recém convertido no município, no estado do Tocantins. Deus falou a ele que ele tinha uma grande obra. E aí cumpriu-se que, na verdade, essa obra que ele assumiu aqui no estado, né? Como presidente, e ficou durante 17 anos. Aí, quando lá em Viana, em 2008, eu convivia com a família do meu ex-marido, que era político, só que na família não teve ninguém que tivesse coragem de se lançar. Sim. Naquela convivência. Aí ele me incentivou para sair, porque ele não quis, ninguém quis da família. Aí em 2008 foi que eu me lancei como candidata a vereadora em Viana. E tem aquela questão de quociente eleitoral, né? Sim. Eu me filiei a um partido. Para mim não existe essa questão de partido pequeno. A questão são pessoas que às vezes a gente vai se filiar ao partido, mas as pessoas que estão candidatas não puxam votos. E nós não conseguimos fechar o quociente eleitoral. Fazer cadeira na Câmara. Isso, nós não fizemos. Teve candidato lá que não teve nem 50 votos, não tinha como. E naquela época, para fechar o quociente eleitoral, era em torno de 2.250, 2.300 votos. E eu fui a 7ª mais bem votada no município e não deu. Assim, tudo começou aí eu te digo, eu perdi a eleição, eu perdi alguma coisa, eu não perdi. Essa é a convicção que eu tenho, porque não se perde o que não tem. Sim, eu não tinha cadeira. Como é que eu perdi? Então, aqui dali eu adquiri uma experiência. Sim, sim. Teve coisas ali que a gente conseguiu assim, não. Próxima vez que eu tiver, vai ser desse jeito, meu posicionamento. Mas o mais triste dessa experiência em 2008 foi que, na minha prestação de conta, não tinha essas condições, meu pai não tinha essas condições, a gente pagou um contador para fazer, mas só que nem todo contador sabe fazer prestação de contas. Sim. Não é porque ele é contador, ele sabe fazer a prestação de conta eleitoral. Não, diferente. É diferente. Ele tem que. Vivência, uma prática diferente. Sim, ele tem que fazer um curso direcionado para isso. Aí o que aconteceu? Aí eu contratei outra pessoa, porque minha conta deu errado, voltou, contratei outra pessoa para fazer, que disse que ficou as contas e conseguiu aprovação. Nada. Chegando na hora que nós contratamos ele, tornou a errar. Sabe o que é que deu? Como se eu tivesse um caixa 2 e tudo. Olha, naquele tempo não tinha nem dinheiro, não teve essas coisas, nadinha. E aí eu descobri que ele era esquerdista, e eu descobri que ele fez de uma maneira proposital para me prejudicar. E na hora, quando saiu o resultado, realmente minhas contas foram reprovadas e eu fiquei inelegível durante 5 anos. Nossa. Eu chorei muito, fiquei arrasada. E a gente tem que ter um entendimento que aquele momento que às vezes a gente chora, a gente pensa que se acabou e que não tem mais jeito.
E eu disse, agora, como é que eu vou sair candidata aqui na próxima eleição? Eu não posso, só vou ter no outro ano, por exemplo, só que não tem eleição. Você está entendendo? Sim. Você tem que ficar esperando 2 eleições. Duas pra poder- eleições. E aí, quando foi na hora, Deus me deu uma ideia. As pessoas começaram a perguntar para mim, e aí, tu não vai ser candidata a vereadora? Eu disse, não, eu não vou sair candidata, porque eu serei candidata a deputada na próxima eleição. As palavras têm poder. Sim. Nossa. Digo aí, Tom, para fortalecer a tua fé, tudo que a gente fala, a gente tem que vem consequências. Se nós abrimos a nossa boca para abençoar, vem bênção. Se nós abrimos nossa boca para falar mal, para falar coisas que são abomináveis, vem o quê? Verdade. Sim, uma coisa E assim, que nenhuma boca saia alguma torpeza, né? e assim Então- a nossa língua ela é pequena, mas ela é igual o leme de um barco, né? É, Ela controla todo o nosso corpo. Então a isso. gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa E boca. daí então eu fiquei, eu digo assim, eu comecei a trabalhar isso. E o que eu fiz? No palanque, eu subi em apoio a um candidato lá municipal a prefeito. E aí eu discursava representando o segmento evangélico. Nossa, Entendeu? olha, Começou começou ali. começou ali. E o bacana, deputada, desse bate-papo é justamente isso. É a E gente hoje você sabia que conhecer É a primeira entrevista essa que eu estou dando história. assim, dizendo, comentando assim, detalhes. Isso, exatamente. Por quê? Porque a gente conhece a deputada Mical, né, ali nas redes sociais ou nos eventos das igrejas, mas a gente não conhece a sua história, né? Eu acho que o podcast ele traz esse momento, Uhum. né, essa alegria Oportuniza, né? da gente lhe conhecer Então, melhor. assim, hoje, de maneira inédita, né? A gente É está isso. ouvindo um pouco Uhum. da história da deputada Mical Damasceno, que é uma história muito Muito interessante. interessante. E assim, ela hoje é filha de Viana. Sim. Então, ela Sim. Viana ali abraçou ela começou, foi 7ª colocada Uhum. naquela campanha eleitoral. E ela, com fé, continuou batalhando e hoje é a deputada Mical Damasceno. Para a glória de Deus. Pronto. Amém. Deputada, a gente vai estar falando muita coisa aqui, não sei se o tempo vai nos permitir, Nós temos né, mas a quanto gente tempo? ainda uma tem hora? uma hora aí de Oh. programa. Fiz um último É. podcast agora há uns dias aí, que teve uma polêmica doida, mas foi 2 horas. Mas Pronto. assim, a gente pode Ó. estender, vai depender do seu horário Isso. também. Não, a gente vai conseguir aqui. A gente vai estar falando aqui um pouco de polarização política, que chegamos a esse ponto, né? A gente vai estar falando um pouquinho disso. A gente vai estar falando também hoje a senhora no cenário evangélico aqui no estado do Maranhão é a representante, né? É uma das representantes bem mais atuantes hoje no parlamento, né? E a gente também vai estar falando outros temas que a gente vai inserindo aqui na conversa. Exato. E assim, deputada, aproveitando, né, que a gente já entrou nesse meio político, Inevitavelmente, mas vamos Exato. ter que entrar. Na e verdade, não tem nem como não entrar, porque é E eu não, vocês, por exemplo, ainda falta eu dizer como iniciou, porque no Sim, meu, a gente vai ao chegar meu agora no seu ver, primeiro mandato também, né? assim, Depois. ao meu ver, é assim, quando eu saí candidata a vereadora em Viana, acontece que eu ainda não tinha, assim, uma fala, assim, de profecia. Não havia ainda uma coisa assim. Eu estava indo, assim, de uma coisa que veio No de coração. dentro, incentivada pelo meu ex, né, que era Sim. meu esposo. E Pois é. daí, então, assim, mas eu não tinha tido, assim, uma pessoa falando profecia, ou revelação e sonho, não tinha isso. Mas quando chegou em 2014, eu saí candidata a deputada federal pela primeira vez, já em nível de estado, que confirmou-se o que eu tinha falado, teve poder, né? Aí, em 2014, eu saí candidata a deputada federal, aí eu comecei a ouvir promessas do Senhor Jesus. Um falando, dizendo, Deus vai te levantar como autoridade na terra. Quando chegou... Esse sentimento, deputado, quando alguém chega para a senhora e fala, ó, tu vai ser uma deputada, esse sentimento, o que a senhora Eu sinto realmente... inicialmente assim, sentiu mesmo? A gente sente, só confirmação mesmo de que estamos no caminho certo, de que realmente isso nos traz força, vigor para a gente continuar, persistir e entender uma coisa, que nem toda coisa se ganha com dinheiro, mas quando Sim. é o poder de Deus, ninguém pode impedir. Verdade. Apareceu 1001 coisa para querer
doutor Samuel, atrapalhar. Mas de uma coisa Deus me deu: perseverança. E fé. Fé, Porque a pois sua é, palavra, que seria deputada, foi muita perseverança, é porque a fé eu já tinha, mas Deus fez com que eu não desistisse, porque apareceu o que apareceu de gente. Em 2015 eu encontrei, na inauguração de um templo que eu participei, um pastor veio e me disse: larga a política de mão, que a política não dá para ti. Ele disse para mim. São palavras que doem nosso coração, que fica por resto da vida, a gente não esquece. E o que eu falei para ele? Eu só vou desistir quando Deus me confirmar que não é para eu mais ir. Mas enquanto ele me confirmar, eu irei. Chegou 2017, eu concorri com as prévias dentro da minha própria instituição, a Assembleia de Deus. E lá estava o resultado, Deus confirmou. Mical ficou em primeiro lugar para estadual, aí veio pastor Bel, aí depois pastor Bel estava com uma complicação que estava inelegível, desistiu e ficou só eu como candidato. Resultado de 2018, o improvável, provável de Deus, saiu o resultado das eleições, estava lá Mical eleita para comprovar que Deus era comigo. E assim, o nosso Deus é um Deus do impossível, né? Impossível. Aquilo que estava impossível aos olhos dos homens se concretizou na sua carreira política, ali como deputada, e hoje tem ali representado o povo de Deus ali na Assembleia Legislativa. E assim, deputada, eu queria ouvir um pouco sobre quais são os projetos que têm surgido ali na Câmara, de autoria da deputada, para o povo de Deus. Entendeu? Doutor Samuel, nós vamos segurar essa pergunta aí, que é bastante quente. Antes, eu queria que a senhora falasse um pouco assim. Quando você pergunta para algum evangélico, né, das igrejas evangélicas, sobre a questão política, tem alguns que ficam um pouco retraídos, outros não concordam, né? Outros falam assim: eu não acredito que um político evangélico não vá ali se corromper ou vá se corromper, né? O que a senhora fala sobre isso? Né? A senhora é um exemplo hoje, representando a igreja evangélica, né? E tem se mantido, né, com aquela palavra que a senhora sempre fala na questão de honrar a Deus acima de tudo. Palavra essa, inclusive, deputado, desculpa até te interromper, mas palavra essa que a gente vê pela sua trajetória, que você recebeu lá atrás. Algo que foi construído, que veio sendo construído, Deus veio falando, veio confirmando, até o ponto de você estar onde você está hoje, representando um número expressivo de cristãos, né? Que, meu Deus, assim, pelo menos por onde eu passo e eu converso, sempre ventilam o seu nome. Amém, amém. E aí, complementando, para a senhora terminar de falar, fica à vontade. Complementando a importância de ter uma bancada evangélica. A gente sabe que tem muitas leis, né, que a bancada evangélica ela breca ali, ela segura, ela não aprova, né? Então, complementando essa pergunta, na importância, né, de um parlamentar evangélico hoje, nesse cenário que a gente se encontra. Sim. Eu não vou negar que aparece e outro, mas é raro, muito raro, nas viagens que eu faço, nas minhas andanças pelos 4 cantos do Maranhão, mas hoje a mentalidade dos nossos irmãos evangélicos mudou totalmente. Hoje eles, antigamente um político não era recebido bem, assim, por exemplo, digo assim, com toda atenção, como hoje eles vão atrás de mim, eles ficam com o maior carinho, querendo tirar foto, registrar. Não, essa aqui é minha deputada, essa me representa. Verdade. Então, assim, pessoas assim, teve um agora, essa última viagem que eu fiz, ele disse: eu estou muito feliz que conheci a minha deputada e o que eu fico mais animada é porque eu acertei. Você está entendendo? Então, assim, eu hoje... o que eu quero, eu estou fazendo um trajeto para conhecer as igrejas, os campos o que é campo? É como se fosse um município. Na nossa convenção, cada campo é como se fosse um município, porque existe dentro de um município 4 campos, 4 pastores presidentes. E nós temos que, quando a gente for no município, a gente tem que ir nos 4 pastores presidentes. Para não se chatear, dando atenção só para um ou para outro. Então, eles me recebem com uma alegria, me recebem com um banquete.
Aí é jantar depois do culto. Que aquele dali, se a gente Eita, não glória. comer, que é muita galinha caipira, é muita. Assim, a mentalidade dos irmãos, eles entenderam. Sim, Somente sim. agora, o nosso líder, presidente Bolsonaro, que da grande, de termos representante para defender os nossos princípios cristãos, a família. Maravilha. E que quando logo no início, quando eu me lancei que Hoje a senhora é intitulada sim, deputada da direita. à né? direita, patriota, conservadora, Representante e da família. representante da família, que foi o nosso carro-chefe de toda a nossa campanha, sempre nesse nosso lema mesmo, nossa bandeira, porque é da família que vem a igreja, que é fundada a Sim. igreja, então não tem Verdade. como a gente não defender a família. E assim, eu louvo a Deus e não aceito. De vez em quando aparece uma pessoa dizendo, não, os crentes não votam. Fala sério, cara. Se tem uma pessoa que pode testemunhar que crente vota em crente, se chama Micael Damasceno. Maravilha. Por quê? Porque, olha, dos deputados reeleitos, eu fiquei a senhora teve uma segunda. votação muito Eu fiquei bem como expressiva, eu né? fiquei como segunda, só perdi para o presidente da Assembleia Legislativa. Sim. Para o presidente da Assembleia Legislativa. E, assim, foi um milagre. Somente, se eu tenho que me gloriar, eu me glorio no Senhor Jesus, porque foi somente Ele. Na sexta-feira, doutor Laerte, meu irmão Samuel e nosso querido Tony Barreto. Barreto é forte, né? É forte. A Rafaela Barreto também está aqui. Doutora Rafaela está A ali nos doutora, bastidores. Já já ela vai dar uma Deus palavrinha aqui com a abençoe. gente. Então, assim, foi uma coisa só a linha raciocínio. Era sobre A questão do milagre Não, na votação. a senhora foi eleita, sim, isso né? mesmo. Só perdeu para o presidente lá. Então, assim, toda vez, quando estava apurando lá as eleições, meu nome era os 10 primeiros mais votados. Encerrou a votação, eu fiquei em nono lugar. E dos reeleitos, eu fui a segunda mais bem votada, só perdi para o presidente Otelino, que na época era, Sim, na era o época ele era o presidente. presidente. E assim, não é milagre? Porque na sexta-feira, que antecedia a eleição, ou então um monte de gente, diz que é uma loucura, eles comprando voto e fazendo tanta coisa, eu estava em casa deitada, já tinha feito uma feijoada para o pessoal do meu comitê, a gente já comemorado, assim, encerrado aquela para agradecer. As apurações. Não, na Era antes da sexta-feira. apuração. Na sexta-feira, né? A gente sexta-feira para agradecer. encerrou os trabalhos, agora Sim. E aí, agora nós vamos esperar o resultado. Eu disse assim, quem quiser vir no domingo para nós comemorarmos, é palavra de poder, né? Sim. Pode aparecer, pois quando chegou mais ou menos umas 6 horas, ele já começou a sair o resultado, eu todo o tempo na frente já dos 10 primeiros, e aí vieram de novo no domingo a gente comemorar, nós saímos em algumas ruas de Viana, em carreata, e foi aquela festa, assim, mesmo feliz mesmo. Quando deu assim, com 30 e poucos mil, já estava eleita, a gente começou a sair logo para a rua, e aí a gente toda hora o locutor anunciava, olha, agora ela está com 40 mil, aí foi até os seus 52 mil. 52.123 votos. isso na primeira Não, legislatura. Na segunda. Na segunda. mandato. No segundo mandato. Mas eu quero que, assim, o Espírito Santo aqui está me incomodando. Quando foi. Eu quero só voltar um pouquinho. Quando saiu o resultado das eleições de 2016, vocês lembram que eu falei para vocês que eu tinha recebido a profecia e tinha dito que Deus me levantaria como autoridade na terra? Saiu o resultado, eu só tive 10.693 votos. Alguém veio dizer para mim, passando na minha cara, não é tu que disse que Deus era contigo? Estou dizendo aqui para vocês, que nem todas as vezes a gente pensa que é aquele momento. Ele disse que ele me levantar, mas ele não me disse que seria em 2014, entendeu? Mas teve um indivíduo de Satanás que disse, não, tu não disse que ia. Eu disse, olha, eu continuo dizendo que Deus vai me levantar como autoridade, eu não vou desistir, vou continuar, porque eu tenho promessa do Senhor Jesus. Eu te pergunto, se eu fosse atrás dessas palavras,
eu estava hoje no segundo mandato? Não. Aí caminhei, quando chegou 2018, foi o que deu. 2018, vitória, a palavra do Senhor Jesus confirmada. 2022, estava lá, mais uma vez, com a votação quase dobrada, já para 52 mil. Primeira vez, 30.600... primeira vez, 30.622. E segunda vez, 52.123. Maravilha. Deputado, dê uma olhadinha agora aí. Tem muita gente aí lhe mandando mensagem, lhe parabenizando pelo podcast. Que A gente quer agradecer a todo mundo que está aí ao vivão aí, colaborando. Né? Mande sua pergunta aí, que a gente daqui a pouco vai estar selecionando. Vai estar passando aqui para o deputado também. Aproveita, se inscreva lá no canal, né? E siga lá nas redes sociais. Doutor Tony, falei, doutor Parafraseando o canal. Isso no Instagram. Parafraseando o canal no Instagram. E o YouTube também é Parafraseando o canal no YouTube. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos amigos, os nossos irmãos cristãos de modo geral, católicos e evangélicos, porque a gente tem muitos votos de católicos. Quando eu falo em cristão, eu não estou falando só dos evangélicos, porque tem pessoas que entendem que cristão só se refere a evangélico. Não, é católicos e evangélicos. São pessoas que me apoiam e que realmente pensam da forma como a gente pensa, entendeu? Isso que eu ia lhe perguntar. Uma vez deputado estadual, claro, a senhora tem sua classe, representa o povo evangélico, né, que acredito que a maior parte tenha votado na senhora, né? Mas também a senhora tem uma procura muito grande por cristãos, como a senhora acabou de falar, católicos, né, não evangélicos, né? Como é que é essa abordagem para a senhora hoje, a deputada estadual, né, aqui no Maranhão? A gente tem uma boa relação com vários líderes, com padres. Lá em Viana, a gente sempre, quando destina cestas básicas, a gente não entrega só para igrejas evangélicas, mas para as igrejas católicas também. Lá, esse ano que nós ajudamos para mais de 450 retiros, as igrejas católicas também foram contempladas. Tem uma igreja ali no bairro Parque Amazonas, e tem uma pessoa ali que na minha primeira eleição e até hoje, ela pega o microfone da igreja católica e pede voto para mim, porque a gente tem essa relação de sempre ajudar nos trabalhos sociais da igreja católica, lá nesse bairro, Dona Isabel, não sei se ela está me escutando, e a gente tem o maior carinho, assim, de ter de estreitar a relação com os católicos. Dentro da Assembleia Legislativa tem um católico praticante, uma pessoa que a gente tem muito respeito, carinho, doutor Maneto. Eu diria que ele é a caixa preta da Assembleia Legislativa, ele que entende muito do regimento interno, né, da casa, de tudo que é de parte do legislativo. Ele é uma pessoa que entende muito bem e é uma pessoa católica praticante que a gente tem o maior respeito mesmo. Assim, a gente estamos aqui para trabalhar pelo povo maranhense, respeitando os credos, né? Dizer que nosso papel é trabalhar de forma justa e ordeira. A gente é uma deputada que trabalha com muita transparência. Nossas emendas, elas realmente são emendas que chegam à população. Atinge esse social, né? Atinge sem negociata. Realmente tudo de acordo como diz a lei dos homens e a lei de Deus. Maravilha. Deputado, hoje a gente chegou num período de polarização política, né? A gente sentiu isso aqui tanto no estado do Maranhão quanto no Brasil, né? Como é que a senhora ficou nesse período, assim? O que a senhora mais ouvia, né, ali dos seus votantes ali, das pessoas que votaram na senhora, que acreditaram na senhora? Olha, o que os meus eleitores... na verdade, os eleitores que votam comigo são pessoas que pensam como eu. A senhora ganhou mais eleitores nesse período? Muito. Porque, assim, eu acredito que os cristãos, né, eles se voltaram muito para um lado também nessa polarização.
né? De direita e assim, a gente tem que ter um só perfil. A gente tem que definir uma linha. A gente tem que ter só um discurso. Olha, aqui, por exemplo, por onde eu tenho passado, o que os irmãos querem? Que a gente continue. Micael, você me representa, está muito bem, não precisa mudar nada, é desse jeito aí. É isso. Eles tinham sede de quê? De que se falasse o nome igreja dentro do parlamento estadual. Não havia isso. Eles tinham sede. Não era só eles, eu mesmo tinha sede. Então, assim, eu fui para lá e estou fazendo o que eles querem. O que é o erro de muitas pessoas que conseguem os votos evangélicos e depois, de repente, chegam no local que conseguiu, por exemplo, se é parlamento estadual, se é o executivo, o legislativo municipal, estadual, ou Câmara Federal, Congresso. Simplesmente, quando chegam lá, se esquece de quem levou e não fala mais das bandeiras que eles queriam para falar, né? Esse que é o erro. Mas o que eu penso, assim, eu cheguei lá na Assembleia Legislativa, eu falei nesse último podcast, que quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu disse que meu mandato seria para a honra e glória do Senhor, doutor Samuel. E aí, o que acontece? Eu não quis que o meu nome sobreposse o nome de Deus. Eu queria que o nome do Senhor estivesse acima do nome de Micael. Sim. Aí eu colei, assim, por exemplo, a instituição, por exemplo, todos os meus discursos, toda vez que eu subia a tribuna, era o quê? Representando o segmento evangélico, estou aqui representando os cristãos. E daí, então, hoje, dentro do parlamento, nós temos um respeito, nós temos aqui, por parte dos colegas, quando eles falam da Micael, quando eles vêm para conversar comigo, eles veem mais a instituição igreja. Sim. Eles veem mais o segmento que eu represento, entendeu? Então, eu não deixei assim, não é Micael. Quando se fala é todo lado, não, ela está representando bem a igreja. Então, vê mais o que vem à frente é o nome igreja. Porque eu trabalhei isso, porque eu jamais quis desvincular. Não, agora eu não vou nem falar, deixar de lado. E o Senhor colocou isso no meu coração. Eu estou ali para ser diferente, para ser exceção. Eu não vim ali, por exemplo, cheguei lá, não sou de família de político, eu não tenho vínculo nenhum político, certo? E estou ali. Num espaço, num estado, na verdade, num estado de esquerda, porque é muito fácil uma pessoa dizer que é de direita e conservadora, onde o presidente era Bolsonaro, onde o seu estado é de direita, como o estado de Rondônia, que 80% da população é direita. É a mesma coisa de falar de ser crente dentro da igreja. Né? 80% é de direita. Lá é o estado que tem o menor índice de desemprego. Lá o estado está... A maioria dos deputados estaduais são evangélicos. Parece que tem 15 deputados evangélicos. O presidente da casa é evangélico. O governador é evangélico. O negócio está dando certo lá e está crescendo. E assim... E aí... Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia mostrar aqui para a senhora, estou lendo esse livro, muito bom por sinal, Direito Religioso, fazer alusão aqui ao Tiago Rafael Vieira, doutor Tiago, ele é um advogado cristão, sim, evangélico, né? E ele tem feito aqui um trabalho maravilhoso, inclusive falei com ele hoje, não deu para ele participar aqui, ele ia participar ao vivo, né? Ele não mora aqui em São Luís, né? Mas sim, ele ia participar, mas a gente tem uns projetos muito bons aí, né? E é isso, é o próximo passo que a gente vai estar falando, sobre direito religioso, liberdade religiosa, doutor Samuel. Exato, isso. Que chama muita atenção, né? Como você bem falou aqui, a deputada Micael Damasceno, ela está ali na Assembleia Legislativa, mas antes do nome da Micael Damasceno, ela quer que apareça o nome de Cristo, o nome da igreja. E assim, voltando àquela pergunta que eu fiz agora há pouco,
Deputada Mical, a gente quer ouvir o que a deputada tem feito lá na Sim. Assembleia, quais são os projetos. Claro, a gente sabe da dificuldade, como você bem falou, estamos vivendo em um estado onde boa parte é de esquerda, então uma mulher deputada cristã na Assembleia Legislativa tem ali os seus impasses, suas dificuldades, e a gente quer ouvir um pouco da deputada. Sim. Como tem sido essa guerra. E assim como bem foi falado, alguns se aproveitam dessas bandeiras, né, em momento de campanha, né, e depois que consegue se eleger, acaba não defendendo essas bandeiras ou representando. Né? E a gente vê, através da sua trajetória até aqui, que você tem defendido essa bandeira, tem realmente representado. Doutor Tony, bandeiras, aí eu vou só colaborar com o senhor aqui, que são as bandeiras defesa da família, né? A assistência social, a saúde e a segurança pública, que são as bandeiras que a deputada... Sim, isso. E aí a gente quer realmente passar para o público que está assistindo, está com uma audiência aí excelente. Que bom, né? Olha, maravilha. E a gente quer realmente mostrar esse trabalho que você tem desenvolvido em prol, né, da sociedade maranhense. Sim. Só encerrando aqui a minha linha de raciocínio. São muitas perguntas. Na verdade, sobre o que eu falei do Estado de esquerda, né, que a gente tem feito esse contraponto, e chega aqui algumas pessoas que conseguiram ser eleitos, né, para federal e tudo, que diziam ser de Bolsonaro, que aliados de Bolsonaro, mas no Maranhão eu sempre via que eles não defendiam nada Bolsonaro, era só de fachada, só em Brasília que diziam, acho que para poder conseguir alguma coisa, mas hoje caiu, as máscaras estão caindo e vê que Bolsonaro não tinha aliado, até agora a gente está vendo quem é o aliado mesmo, depois que o governo de esquerda assumiu, né? Aí a pessoa mudou? Não, só a máscara que caiu. Porque quem tem essa postura, quem defendia Bolsonaro, ele eleito ou não, por exemplo, se você era conservador ou não, com ele governava para tudo. Com ele na presidência ou não, você tem que ter uma postura, porque quando você muda de discurso, quando você um vira-folha, como eles falam. Então, meu irmão, você perdeu tudo, a credibilidade. Mas sim ou não, né? A conversa ou você é ou não é. Em cima do muro já... É como a Bíblia diz, né? Ou é assim ou é não. O que passa disso é procedência maligna, né? E aí, hoje, pela graça de Deus, mesmo com os deputados, porque com os deputados que, em sua maioria lá, são de esquerdas, a gente tem conseguido ter uma boa relação, tem outros que a gente vem quando tem uns embates, mas isso é normal. Eu não considero nenhum meu inimigo. Porque minha política não é de achincalhar, nada disso. A minha política é de, por exemplo, a política sem ter uma boa relação, não é só na política, em qualquer classe, em qualquer espaço que você estiver. Se você não tiver uma boa relação, não vai para canto nenhum. Então, eles, em sua maioria, eles são de esquerda. Hoje é o Iglesias que está com a gente, que defende a direita, entendeu? Mas também, né? A gente tem conseguido conquistar os colegas, que às vezes eles realmente reconhecem, não, Mica, eu acompanho, voto no teu projeto, e nós temos conseguido, na primeira legislatura, nós conseguimos um projeto interessantíssimo que reconhece a atividade religiosa como essencial. Lei 11.452, da sua autoria. Né? Sim. Outro projeto que desobriga os alunos a participarem de festa religiosa, que antes era obrigado, e se não participasse, eles pegavam e tiravam nota. Entendeu? E esse ano nós fizemos uma emenda à redação para colocar também os professores, não vai mais ser alunos. Os professores também serão contemplados. Uma lei muito interessante, né? Porque assim, mesmo você representando a igreja, você está ali brigando pela liberdade religiosa. Religiosa, de todos os credos. Se a pessoa se sentir que é espírita,
não quer participar, não participa. Assim. Né? Ou Sim. então que de matriz africana, de tudo, tá ali. Essa, por exemplo, que reconhece a atividade religiosa, você está falando é dessa lei, né? Isso. Os alunos também, em suas escolas, todos os credos também, né? Então, todas as duas leis, ela contempla todos os credos, né? Aí, depois nós fizemos um projeto que reconhece a harpa cristã, o circo de oração como patrimônio imaterial do Estado. Tem outras leis aí que teve essa lei que foi agora, que eu digo que temos consolidado e foi muito bom, foi a revogação da lei que era uma placa que obrigava todos os estabelecimentos comerciais, que é de evangélico, que é cristão, né, católico, de evangélico, era obrigado a colocar essa placa 50 por 40 sobre orientação sexual e ideologia de gênero, que feria minha fé. Sim, Como é que, por exemplo, respeitar os homossexuais, a gente respeita, né? Eu tenho, assim, tem pessoas que são amigas de homossexuais, mas só que as práticas a gente não comunga. E na hora eu vou colocar uma placa de uma coisa que é comportamental, que eu não comungo, que eu não concordo, e que o Evangelho de Cristo proíbe, aí eu vou ter que colocar essa placa. Aí foi isso que a gente lutou. Essa placa, doutor Laerte, ela só passou mais ou menos, foi sancionada, parece que no mês de setembro. Foi assim, quase beirando a eleição. Foi uma coisa assim, muito rápida. E aquilo dali me deixou muito triste, eu chorei e disse assim, nós vamos lutar. Eu senti assim aquela questão de impotência, eu me zanguei com a equipe, foi aquela coisa. Eu disse, mas nós vamos fazer com que essa lei seja anulada. Eu lutei, além disso a gente tem que, isso é de ordem espiritual, é uma guerra espiritual, não é só aqui, por exemplo, com influência, não. Deus é que tem que sensibilizar os corações. E aí, quando chegou na eleição que vários deputados não foram reeleitos, que a gente tinha já um contato, eu disse, eu vou ter que reconquistar outros deputados agora, para a gente poder sair vitoriosa e revogar essa lei. Está mais ou menos, não tem um mês que foi revogada, e que a gente precisava somente de 22 votos, e no momento da nossa sessão nós tivemos 23 votos para a glória do Senhor Jesus. Derrubamos a lei. Excelente. E hoje a gente chegou assim, deputada e os caros colegas que estão aqui, a gente chegou no período onde o pastor ele está com medo de pregar dentro da igreja. E o que nós temos de mais sagrado e de mais importante para nós é o quê? A palavra. A palavra de Deus. E, se eu não me engano, a ADO 26, né, ela diz lá e dá essa cobertura que a Constituição nos garante, né, que você está ali no seu ambiente, né, um ambiente de culto, de religião, você vai professar sua fé, é aquilo que você crê. Né? Então, se você crê na Bíblia e a Bíblia está dizendo aquilo, você vai defender aquilo. Então, você precisa ser respeitado por aquilo que você, né, crê e está defendendo a sua religião. Mas hoje a gente chegou num período realmente, né, que criou-se uma narrativa, doutor Samuel, doutor Antônio, bati aqui de novo. A gente chegou aqui numa narrativa, né, que muitos pastores estão assim amedrontados dentro das suas próprias igrejas, né, em professar sua fé. Eu, sinceridade, sou uma pessoa que tem muita coragem. Acho que você já deram para identificar. Se tiver de falar e se for por amor do evangelho, irmão, nós vamos para frente. Até o fim. Até o fim, e é assim. E como a senhora falou, a gente respeita, né? O crente, o evangélico, o cristão, ele tem que ter muita coragem, ele tem que ir para cima, porque do jeito que está, se a gente não contrapor, se a gente não se manifestar, eu acredito que vai de mal a pior, né? Porque nós temos que entrar nessa linha de defesa. Olha, não é assim não. Quer dizer que nós chegamos até aqui, lutamos pela nossa liberdade, principalmente agora a liberdade religiosa, que eu falei nos bastidores para ti, que agora dia 30 ou 31,
O nosso irmão pastor da Assembleia de Deus lá em Coroatá, ele está com processo na justiça sobre intolerância religiosa, onde a juíza foi lá e simplesmente mandou parar lá o culto, que era quase em frente à casa onde ela mora. Ela se sentiu incomodada com o culto e foi lá e interrompeu. E não era o primeiro caso. Aí nossa equipe está acompanhando, a gente está vendo isso, porque na verdade ela é juíza, né? E aí a gente sabe que Sim. esse pessoal tem influência, mas eu creio, com fé no Senhor Jesus, que ele vai provar o que aconteceu, porque na verdade não se pode fazer o que ela fez. Ela simplesmente feriu, é um crime que ela Sim. cometeu, né? E espero que a justiça reconheça e dê a ela a justa, como é que se diz? Justiça de Pena, Deus. Hein? a pena. A pena, isso. Na verdade, isso. infelizmente, algumas pessoas, né? Que julgue, né? De acordo com a verdade. Sim. Sim. Com a verdade. Seja justo. Porque se for a verdade, eu creio que a justiça, por exemplo, existem pessoas sérias, pessoas realmente que na verdade, Deus levantou nesses locais, independente se são evangélicos ou não, e que a gente acredita que tem um trabalho sério, e espero que ali, nesse caso, o pastor saia vitorioso. Como eu ia dizendo, infelizmente, algumas pessoas acabam querendo se sobrepor à própria lei em benefício próprio, em determinados locais, né? Sim. Que talvez seja o caso dessa juíza, né? Eu não conheço o caso a fundo, já vi algumas coisas assim postadas através da sua própria rede social, mas é importante, né? Nós nos impormos, né, como cristãos, como evangélicos, e a gente vê isso de uma forma muito positiva na deputada Mical, né, com uma voz realmente firme, positiva, sem pestanejar, né, e o quanto isso tem sido importante, né, e aí eu acredito que essa fala não representa só a mim, mas eu acredito que uma boa parte da população maranhense, como seria importante, como é importante esse seu posicionamento, né, em prol dessas pessoas que confiaram e que confiam no seu trabalho. Deputada, assim, a gente já falou um pouco do passado da deputada Mical, a gente já falou aqui do que a deputada Mical vem fazendo, e agora a gente também quer ouvir quais são os projetos da deputada Mical, o que é que ela está vislumbrando, o que é que ela está visualizando, o que é que ela tem sonhado, aquilo que está no coração da deputada Mical. A gente quer ouvir um pouco aí sobre também esses projetos que ainda estão por vir aí. Sim. Pois é, continuando aí o raciocínio dele, o Pedro Samuel, esse ainda tem 2 processos contra mim na justiça, que é aquele, não sei se vocês se recordam, que colocaram na plataforma, por exemplo, um menino, adolescente, que ele era apenas assim, ele foi apresentar a plataforma digital da Secretaria de Educação, vocês não lembram? E que ele era ele era homossexual, né? Sim. E se tratando da educação, existia a única coisa que ele era conhecido como um menino que bota pó no rosto. Aí o que isso tinha a ver com a educação, né? Para ele apresentar a plataforma digital da Secretaria de Educação, e a gente foi na tribuna, falou, gravamos vídeo, tudinho. Com isso, o pai dele colocou a gente na justiça. Aí teve outro caso também dos irmãos que a gente tinha subido à tribuna, que a gente tem essa liberdade, que o culto também, eles estavam fazendo o culto na Assembleia de Deus da área 121 a 122, e aí chegaram, o presidente de uma casa de matriz africana foi lá e bagunçou e queria cortar os irmãos, bater. Ele colocou na justiça e querendo ser indenizado no valor de R$500 mil. Você está entendendo? Nossa. E são essas coisas assim que a gente vê que cada vez está numa crescente a perseguição religiosa. Tem uma pergunta para a senhora aqui, né? E aí eu vou passar a bola para a senhora. Como a senhora vê políticos cristãos defendendo ideologias de esquerda
e que vão contra a fé cristã? A pergunta quente aqui, né, que mandaram. Eu acho que. Será se ele é crente mesmo? A primeira pergunta que se faz é essa. Será se é crente mesmo? Porque eu me lembrei do Monsanto, que era senador da República, é assim, hoje ele é prefeito em Parnaíba. E aí ele, quando era senador, ele dizia: será se o presidente Lula acredita em Deus? Porque para fazer uma coisa. Para fazer uma coisa tão mal para os aposentados como ele faz, eu não acredito que ele crê em Deus. Rapaz, então, não é que ela disse bem isso, será que ele é crente mesmo? Porque eu penso assim, quando a pessoa que ela não tem uma relação com Deus e não tem realmente essa comunhão perfeita com o Senhor, ela começa a querer andar pela esquerda, né? Porque o caminho que nos leva ao céu é o caminho de direita. Então, o pensamento direito, entendeu? É tudo certinho. Tudo que se fala na Bíblia, Jesus está do lado da direita. Tudo é coisa assim. Então, é para esse caminho. Então, quem está defendendo ideologias que afrontam o princípio cristão e que, na verdade, só se comunga com pessoas que realmente defendem a liberação de drogas, que liberam também, por exemplo, que defende o aborto, que teve essa ministra agora que queriam a aprovação da medalha, queriam o meu voto, eu me manifestei, eu não vou votar. Uma mulher que diz que aborto é questão de saúde pública. Elas estavam ontem na Assembleia Legislativa para ser homenageada à noite, estiveram toda a agenda aí, ninguém me viu com elas. Eu não vou me juntar. Vamos juntar bem que entra essa questão de roda dos escarnecedores. Vamos juntar com essas pessoas que defendem coisas pautas Sim. feministas, pautas malignas, que querem legalizar, por exemplo, querem banalizar tudo, estatutos que Deus deixou, e aí fazer, lutar em forma de lei, querer fazer com que essas leis sejam regularizadas, né? Essa é a importância também de uma bancada evangélica, né, existe, por exemplo, leis que a gente tem que entender. Afronta os princípios cristãos, eu não vou obedecer. Como é que a gente vai obedecer uma coisa que ela simplesmente contrapõe o evangelho? Jamais. E voltando aqui à tua pergunta agora, a gente tem, assim, pensado aí, quem sabe sair por uma candidatura aí, como pré-candidata a prefeito, né? Primeiro a gente fala de pré-candidatura a prefeito, por que não? Eu não vejo outro nome assim. Na direita, a gente pode sim caminhar para a gente ter um caminho, vamos dizer, vamos aqui um lado aqui, vamos colocar aqui, porque a gente... Primeira mão aqui no Parafraseando. Por que a gente não pode ter o nosso candidato da direita? Pode ser eu me juntar, por exemplo, pode ser meu nome, pode ser de outra pessoa da direita. Que milita na direita. Que milita na direita, assim, que realmente não quer se aproveitar também na direita. Não é querer dizer que agora é da direita para poder sair candidato. Não, a gente tem que saber. E a gente ouve muito que a direita, ela não como é que se diz? Existe um grupinho não, eu digo, existe algumas pessoas que elas, assim, de vez de agregar, de ajuntar, de pacificar, fica sempre puxando, querendo ser protagonista. Isso não é só no estado do Maranhão, todo canto que eu vou dos outros estados aí, sempre tem um que quer só ele comandar e tal, quer aparecer. Eu não, eu simplesmente eu digo assim, quando você é um bom líder, tudo vem natural, é preciso você cavar a situação, não precisa você fazer nada de tramóias. Quando você faz tudo dentro assim com transparência, com boa mente, sem malícia, sem, por exemplo, querer tipo derrubar o colega, fazer, por exemplo, como... Rapaz, eu fui muito perseguida, doutor Laerte, na minha eleição, com áudios, com vídeos, querendo assim, não vou nem usar um termo aí, porque tudo que a gente vai falar um terminho, já eu me lembrei, isso tem a ver, já isso é racismo, uma palavra, um termo que eu vou usar agora. Querem, desconstruir, cancelar. Tentaram muito me cancelar.
me cancelar. E eram pessoas que se diziam da direita, entendeu? Sim, sim. Mas, graças a Deus, nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. E Deus foi comigo e não deixou com que esses vídeos influenciassem as pessoas, porque as pessoas já sabem o meu caráter. Alguém que vem próximo assim conversar comigo, então, Micael, olha, eu vim conversar contigo porque você é uma pessoa assim que de muita coragem, você é uma pessoa que nos traz confiança, porque na política ou em qualquer coisa, se você perdeu a confiança, você está acabado. Sem confiança, você não vai para lugar nenhum, não vai para parte nenhuma. E é isso. Sim, deputada, a senhora tem outros projetos que a senhora ia falar também? Por exemplo, pré-candidata a Eu ia prefeito. lhe perguntar também se a senhora se olhava no Congresso Nacional, que aí a senhora se antecipou e, né? Ia lhe fazer essa pergunta também. No Congresso Nacional, já que É seu segundo mandato estadual, né? Vou ser franca. No Congresso Nacional, por onde eu tenho passado, quem me vê são os meus eleitores. Sim. Ele disse assim, agora é Brasília. Essa é a palavra. Eles falam desse jeito. Se é Brasília, pode ser deputado federal, senadora, né? Sim. Então, eu uso sempre esse termo. Eu estou dentro da dispensação do Senhor. Mas eu diria que hoje está muito cedo para se falar. Sim, sim. Eu gosto de trabalhar assim muito no presente, porque a própria Bíblia fala que o futuro pertence a Deus. Então, isso daí é com o tempo. Nós estamos agora aqui... você viu que o nosso presidente, nosso líder, Bolsonaro, fala que ele só vai falar de 2026 depois de 2024? Sim. Então é isso assim, entendeu? 2026 a gente só fala depois de 2024. Deputada, esse período de carnaval, a senhora também ali acho que fez algumas coisas no lado evangélico também, né? Porque tem as igrejas, ela tem esse período que elas fazem muitos retiros, né? Se retiram e não participam do carnaval, né? Carnaval da igreja, na verdade, é de uma forma diferente, né? Os retiros espirituais. Retiros espirituais, com muita adoração, muita palavra, um momento ali de comunhão com os irmãos, com as pessoas próximas ali. E a gente queria saber um pouquinho aí. Como não ajudar nesses retiros espirituais, onde pessoas entram depressivas, pessoas entram com a vida espiritual toda acabada e saem de lá renovada. É um trabalho lindo, onde a gente fica com mais tempo de conversar com os nossos amados, porque a gente participa dos cultos, aí, tchau, um beijo, depois a gente se fala, tô aqui na correria e tal, e aí nos retiros não, a gente... Aí eu nos retiros espirituais lá em Viana, eu vou pra cozinha, vou pra cozinha e tal, e aí a gente tem mais tempo de dar atenção, e na verdade, a gente tem que investir nesse trabalho, porque é uma coisa que não é gasto, é investimento na obra do Senhor Jesus, é uma mudança, uma transformação de mente espiritual. Pessoas assim que vão para lá já querendo estar com ato suicida e Deus renova. É uma coisa, é maravilhoso. Esse ano, só num dia, rapaz, eu parece-me que foi... Não sei se foi um menino, eu fiz uma rota tão boa que deu para eu visitar. Foi mais de 10 retiros, quase chegando a 15 retiros por dia. Uma benção. Uma benção mesmo. Uma correria, né? Correria. Na verdade, como você mesmo frisou, está investindo na vida de pessoas ali. Pessoas que de fato precisam também, né? E necessita desse momento realmente, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que a correria é constante, né? Sim. O trabalho, né? A agenda, a gente entende isso, mas o quanto é importante também a gente tirar esse tempo de se desligar um pouco desse mundo tão agitado e nos reservarmos ali em um momento de comunhão com os irmãos e principalmente com Deus. Certo. Isso renova. É verdade. Eu rodo muito aí no Maranhão. Esses dias aí eu tô até assim atacada de dores aqui. Eu tenho a hérnia de disco. Terrível. E quando eu faço um percurso assim, em menos de 24 horas, eu puxei 16, assim, 8 para ir, 8 para voltar, 16 horas, né? Em menos de 24 horas. Se você tiver alternado 3 dias, tudo bem, mas assim, em menos de 24 horas, 16 horas tu roda aí e voltar, não deixa de não atacar, né? Principalmente essas estradas
estão péssimas. Aí as BRs, Rodovias as federais. rodovias federais, estaduais. É isso, a gente tem essa dificuldade. Uma viagem que poderia ser 3 horas, a gente gasta 6. É muito triste. Eu que rodo muito, né, nesses outros estados, Ceará, que a gente de vez em quando já passamos para lá, e Tocantins, as estradas aí, meu Deus, só o tapete. Estive agora no Rio Grande do Sul, só o tapete, para lá não tem quebra-mola, lá é proibido quebra-mola. Uma benção, uma benção. E também estive Tocantins, agora, Rio Grande do Sul e Ceará, que a gente passa também, Teresina, Piauí, todas as estradas. Eu assim, não entendo o que acontece aqui. Não entendo todo o tempo esse estado do Maranhão é desse jeito. E são rodovias estaduais e rodovias federais que estão cheias de buraco. Eu diria que eu esqueci até de quem é responsável aí pela só pode haver uma audição, porque não é possível. Tem um câncer lá dentro porque não dá certo. Sim. Porque não é possível uma coisa dessa. A deputada, a senhora tem residência em Viana, então está sempre nessa caminhada, nessa ponte aí, nessa estrada indo para Viana. E assim, semanalmente também eu vou à Vitória do Mearim, né? Isso, toda semana eu vou lá, e aquela BR-222 ali, meu Deus, só misericórdia. E assim, eu imagino, coluna, sim. Eu tenho que falar aí um pouco, doutor Laerte Samuel, você falou do meu pai. Meu pai agora nessa última eleição, ele tem 82 anos, rodou bem, viajou muito, fez muita campanha para mim. Eu, assim, admiro muito o vigor. Hoje, por exemplo, ele vai estrear um programa lá em Viana chamado Programa Viva Esperança, e toda segunda-feira ele dá culto de doutrina. E meu irmão falando comigo agora, esses 2 dias, Mical, ele diz: minha irmã, esses dias aí meu pai tem feito cada ministração linda, nosso pai, né? Feito cada ministração linda, e que eu tenho sede assim de ouvir, porque eu passei anos e anos assistindo os cursos de doutrina, meu pai ministrando, e às vezes a gente chega em outra igreja e a gente vê assim, que uns gostam mais de ficar cantando, pregando, aí deixa só um espaçozinho pequeno para a ministração. E lá não, em Viana, 8h30, o pastor tem que estar com o microfone na mão para ministrar a palavra, e meu pai está lá ensinando, e tem hoje um colegiado de pastores para mais de 15 pastores lá no município de Viana. Um homem de Deus, servo de Deus, assim, que me ensinou tudo para a vida, assim. Só eu ter o privilégio de ao nascer em lar cristão, que todos não têm a mesma felicidade. Deputada, a gente quer agradecer também aqui a Luana Pastelaria. Daqui a pouco a gente vai tentar conseguir aí. Ela mandou aqui uns pastéisinhos maravilhosos hoje para sua presença aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui. A gente já comeu ali um pouquinho antes, né, deputada? Sim. Mas a gente quer agradecer aqui a Luana, né, que tem feito essa parceria aqui com o Parafraseando. Tá bom? São pastéis, pastelaria da Luana. Pensa no pastelzinho bom. Muito gostoso, bem. uma delícia. Maravilhoso. Recomendamos aí, viu? Foi aprovado. Deus abençoe, Luana, teu empreendimento. Isso. Que o Senhor prospere em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Temos agora alguma pergunta? Eles vão estar colocando ali no ar só as redes sociais daqui a pouco ali da Luana, né? Sim. Que ela tem feito essa parceria aqui com o Parafraseando. Mas enquanto isso, bonita aí na tela. A gente vai se olhando aqui na tela aqui. Bora. Doutor Samuel, mais alguma pergunta para a deputada Mical, ela falou aqui um pouco da trajetória dela, e a gente tem observado que ela é uma mulher apaixonada pelos pais, pelo pai dela, um homem que tem sido um homem, né, um pai na vida dela, e que ela realmente tem muito apreço, que ela se emociona quando fala no pastor Pedro. É verdade, nossa família, assim. É uma família muito unida. Foram os primeiros eleitores que eu tive que conquistar. Exato. A família e um homem sério, que é seu pai. Você tinha que conquistar primeiro ele ali para poder... Se não tiver o apoio da família, nada vai assim. E aproveitando, né, Samuel?
para a senhora falar onde a senhora se congrega, né? Que tem muita gente Eu me congrego na cidade de Viana, né? Na Assembleia de na Deus, Assembleia né? de Deus em Tem muita Viana, gente na Assembleia de Deus em Viana, mas atualmente a gente, quando está aqui em São Luís, a gente atende todas as agendas, amanhã eu participo da Igreja Batista Nova Vida, um evento que vai ter lá. Aqui a gente atende todas as agendas em qualquer município do Maranhão, independente de placa, nós estamos à disposição dos amados. Se tiver assim pré-agendada, a gente confirma a nossa ida e vai. Não tem esse negócio assim, eu vou para evento grande? Não. Aprendi isso com meu pai. A agenda que chegou, primeiro, se a outra é grande, me convidou depois, a gente vai dar prioridade para esses eventos de quem chegou primeiro, de quem me convidou, independente. Achei isso muito bonito do meu pai, que uma vez ele estava agendado para uma igreja onde era no sertão da Puaca, ia ministrar lá. Já estava tudo agendado. Aí depois ele recebeu o convite para ministrar em São Paulo, lá com o presidente da convenção e tudo, pois ele não quis, ele não aceitou, ele já estava agendado para essa coisa, não podia ir. Realmente ele foi. E Deus tem honrado aí. Se mandou para o sertão do Maranhão para falar, para ministrar lá. Agora, eu dou um presente para cada um, não. Para quem acertar, depois que eu sair daqui, o que eu vou fazer? Vai para a igreja. Não vai mais dar tempo. Não vai dar tempo que o evento lá, até eu chegar lá onde foi que o lugar que a menina me convidou agora, em Adriana? sim, é para, acho que alguma coisa ali para a cidade operária, não? Sim, mais ou menos para lá. Só que já está muito, o horário muito avançado, chegar já mais. A senhora vai sair daqui, vai para sua casa, vai descansar. Sim, mas eu vou fazer uma coisa lá. Eu botei na minha cabeça que eu quero, porque meu pai era costureiro. Eu vou costurar. Uma terapia. Uma terapia, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu tenho uma minha que mora comigo, que é minha assessora também, e minha netinha, elas vão servir de cobaia para aprender. Aí eu quero entrar nisso, porque eu tenho pareço muito com meu pai, e quando eu sou uma pessoa que ainda mando fazer muita roupa, a minha costureira lá em Viana. Sim. Eu tenho 2 costureiras, na verdade, quando uma está muito aperreada, a outra faz, né? E assim, eu gosto e tenho curiosidade nisso. E eu sou uma pessoa assim que gosto sempre de aprender cada ano uma coisa. Isso é bom. A gente também estou querendo aqui aprender o inglês. Olha, coisas novas aí. Inglês, né? Os desafios da deputada Mical. A deputada Mical é formada, né? Importante eu também sou administradora. Nem falei, né? Não. Mas desculpa aí. Eu sou formada em administração de negócios pela UEMA. E aí a gente tem esse curso. A gente tem um sonho de fazer outros cursos, mas até agora eu tenho que fazer o quê? O parlamento toma bastante tempo, né? Quero fazer ciências políticas, né? Que Sim. É bom fazer isso. Se aperfeiçoar na área, né? Muito bom. E aí, assim. A deputada hoje é uma deputada atuante nas redes sociais, né? A senhora vai estar falando daqui a pouco aí a sua rede social, para quem de repente está nos assistindo aí, ainda não segue a senhora, ou ainda não segue o Dr. Tony, o Dr. Samuel, o Dr. Laerte, parafraseando também, já aproveita aí para se inscrever, né? Mas hoje a senhora é uma deputada bastante atuante. Hoje as redes sociais também muito importante, é uma ferramenta, né? Para mim que tem me ajudado muito. Quando no primeiro mandato eu tinha 3.000 e poucos seguidores, e meus seguidores hoje eu estou com 35 mil, são seguidores orgânicos, não tem nada comprado, isso é ilusão de quem compra. Então, por isso que hoje muitas pessoas chegam, Mical, eu vejo os stories, eu vejo tudo teu, eu acompanho tudo nas redes sociais, e é isso. Nós trabalhamos também muito com disparo, por exemplo, grupos, tem muitos grupos evangélicos de mocidade,
de ciclo de oração, de jovens, e aí a gente tem pessoas que são amigas, que moram por região, a gente envia para eles e eles disparam nesses grupos evangélicos, e aí por isso que o nosso trabalho fica ainda mais conhecido. Na verdade, a rede social, desde que seja utilizada de uma forma, né, moderada, de uma forma para o bem, ela vem para somar, né, e para diminuir essa distância, até mesmo com o próprio eleitor, com o próprio público, né, sociedade em si, essas pessoas que você representa. E aí eu tenho uma curiosidade aí, e eu acredito que pode ser também meus amigos aqui, o Dr. Samuel, o Dr. Laerte, de quem está assistindo. Dentre essas suas viagens, esses locais que você visita, né, que você vai com suas equipes, algum dos locais assim, que você foi onde você se sentiu mais sensibilizada, que você poderia trazer para a gente uma realidade? A gente queria saber um pouquinho disso. Tem tempo? Tem, sim. Deputada, antes da senhora responder a pergunta do Tony, a gente queria que a senhora deixasse o seu arroba, né? Sim. O arroba muito bem. das suas redes sociais. A gente vai colocar também ali na legenda. Tá ali. É arroba Mical Damasceno, pronto. Porque meu nome é um nome diferente, né? Nome bíblico. É um nome forte, né? Amém. E aí, quando a gente coloca Mical Damasceno, o único nome que aparece é o meu. Depois a gente vai estar deixando aqui na legenda, tá bom? Sim. Vai estar aparecendo aí para quem está nos assistindo. Hoje, quer ver? Olha aí, tu viu? Papo TV. Papo TV. Quem não segue, não vai seguir, gente. Tá aqui também o nosso arroba, né? É Papo TV. Sim. Exatamente, Papo Hoje, TV. quem está nos assistindo, está assistindo através do canal do Papo TV e o nosso podcast Parafraseando, Conversa em Foco aqui. Muito bem. No Instagram, Parafraseando ali, quem não segue ainda, segue lá. Então... Ativa o sininho ali no YouTube, né? Me segue, gente. Me segue também aí o Parafraseando e o Papo TV, né? Isso. Deus abençoe, porque isso é muito bom. Daí vocês vão conhecendo. Foi a rede social que nos libertou, que tirou as escamas dos nossos olhos, porque antes nós fomos, durante muitos anos, dominados pela Rede Globo. O que a Rede Globo ditava era aquilo que a gente entendia que era verdade. Hoje a gente sabe que ela não tem não há essa coisa ali está maquiada. Eles editam. Não existe meia verdade. Ou a verdade é verdadeira. Eles editam tudo e aí a gente não sabe. Hoje não. A pessoa chega com o celularzinho, pá! Né? Filma, mostra a verdade do que foi que aconteceu. E ai de nós se nós não tivéssemos essa ferramenta aí. Porque... Verdade. Deputado, eu quero chamar aqui rapidamente a doutora Rafaela, que é uma fã sua, né? Uma pessoa que lhe admira muito. Ela está aqui nos bastidores. Doutora Rafaela Barreto. Eita, pode chegar aqui, doutora Rafaela Barreto, pode sentar aqui no cantinho. Gente, essa é uma amiga que eu tenho muito carinho, né? Ela quase não sabe falar. Ela estava aqui nos bastidores. Não, hoje eu vou falar pouco. Hoje eu vim mesmo para os bastidores, né? Sim. E é uma grande honra reencontrar minha amiga Mical, né? Que carinho. Ver o seu trabalho. Ela sabe a recíproca é verdadeira. Ela sabe disso, a gente já se conhece há um tempinho. E vim aqui prestigiar, incrível aí, o bate-papo de vocês. E que abra portas, né? Que esse podcast abra portas para mais convidados, assim como a deputada Mical, que possa abrir mentes, mostrar para as pessoas a realidade. E é isso. Fico feliz de estar aqui. A Rafaela já está convidada a participar do nosso próximo podcast aí. Se Deus quiser, vamos vir aqui bater um papo legal. Hoje o foco é política, né? Meu foco é outro, mas... Olha que talvez o teu foco também pode ser político, não falei? Não tem jeito para esse negócio. A deputada Mical lançando aqui a Rafaela aqui. Rafaela Barreto. Deixa isso quieto, deixa abaixo. Além de odontóloga também, pode ser uma pré-candidata aí. Fortíssima, né? É uma área interessante, né? Mas é para quem tem muita coragem, né? Admiro quem está à frente, para quem dá a cara e o peito a tapa mesmo. Às vezes os bastidores é melhor. Ali estava tão bom, estava ali com minha amiga Tadna,
sua assessora, batendo um papo bem legal também, acompanhando a conversação de vocês. E os bastidores, às vezes, é mais... Dá um alô aqui, né? Cadê a doutora Tágina? Ela tá ali só nos bastidores, ela cuida dessa, ela tá ali dessa cuidando parte... das redes sociais. Ali. É concentração. Quem cuida dessa parte sabe que é uma concentração muito grande. Mas é isso. Deputada, a gente está chegando aqui já ao final do nosso programa, né? Que prazer ter a senhora hoje aqui, bater esse papo. Olha, tinha muita coisa que a gente não sabia da senhora, né? E esse bate-papo aqui trouxe esse momento bem legal mesmo. Doutor Laerte, eu vou pedir um extra aí para a nossa deputada ela trazer aquela informação que eu perguntei para ela sobre o local. Eu pensei que ele fosse pedir outra coisa, sabia? Mas eu vou... Porque a senhora disse que ia dar um presente, né? Eu já pensei que era um presente. Mas não deu presente não, vocês não acertaram. Era costurar. Vou costurar. Realmente não tinha mas eu pensei que ele fosse falar ou me pedir uma coisa que eu tô pensando aqui. E aí, só que não foi o que eu... mas eu não vou deixar, passar. Antes de terminar, vou cantar menos um corinho. Eu já ia falar desse dom que ela tem, viu? Não, canta bem, é uma eu grande não tenho essa voz, mas eu canto pra louvar não pra tem louvar jeito. Deus, né? É isso. Diz aí. Uma vez, a gente vai fazer o seguinte, ela vai trazer aqui, porque a gente perguntou sobre esses locais que ela visita, né? Qual foi um dos locais? Eu sei que ela deve ter passado por muitos, mas um dos locais que chamou muito a atenção dela pela carência, algo do tipo. E nós estamos em uma campanha, foi muito boa essa pergunta, em uma campanha em nosso gabinete, orando pelo município de Parnarama. Antes de iniciar a pandemia, um pastor nos ligou pedindo para a gente acompanhá-lo no município de Parnarama, para a gente conhecer um local, um povoado chamado Lagoa do Caminho e os povoados circunvizinhos, porque lá a construção, lá o templo é de barro coberto de palha, e eles queriam para a gente ir falar lá com o dono das terras, porque na verdade o dono não queria deixar. Então, com a nossa influência, talvez a gente conversasse com ele para ele liberar. Mas quando chegamos lá, mas quem mandava mesmo era a mulher. Dele eu vi que não tinha jeito e ficaram de me dar uma resposta. Mas de uma coisa me chamou a atenção. O nome do pastor que me levou, o pastor Daniel Brasil. Mais de 200 famílias. Eu não sei se não tem mais, beirando a 400, que contando os 3 povoados, eu acho que chega a 400. Se quiser, até mostrar aí na minha rede social para você. Se tivesse uma forma de abrir a tela, mas acho que não dá certo. O WhatsApp aí, tudinho não dá. Aí o que acontece? Eu vim com meu coração triste. Esse povo ali, essa comunidade mora há mais de 50 anos, todos de casa de barro, coberta de palha. É um povo sofrido e que eu disse, não é justo, Tony, eu pedi para ser liberado somente a igreja, para ser construída de alvenaria e deixar as famílias em casa de barro também, coberta de palha. Porque se eu defendo a família, então eu tenho que lutar pelo lar digno. Então Deus colocou no meu coração para nós irmos, ainda era na gestão do nosso presidente Bolsonaro. Conversei com a ministra Damares, Mical, se tu conseguir a regularização fundiária, eu te dou as casas pela Caixa Econômica. Aí eu vim aqui, ainda pedi para o governador Flávio Dino, como deputada, levei a indicação lá para ele me dar a regularização fundiária. Terminou o mandato, não me deu, e eu estou nessa luta diária. Nós assim já entramos conversando com outras pessoas que realmente podem nos dar essa regularização fundiária, e agora eu vou levar o assunto para o governador atual, o governador Brandão, para que ele se sensibilize, porque eu não sei se ele sabe dessa situação, não era mesmo, ele era o vice, ele não estava nem na reunião, para ver essa realidade, a gente mudar a situação daquele povo. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que
Depois de 3 meses, o pastor veio a óbito, morreu de Covid. Pastor Daniel Brasil, ele morreu, parece, com 38 ou 39 anos. Sendo que uns meses antes dele me convidar para eu ir nesse lugar, Deus levantou uma mulher no meu gabinete e disse que ele me levaria a vários lugares, me daria o mapa e mostraria o caminho. Fiquei, mapa, caminho, e fiquei com aquilo encucado, Rafael, assim na minha mente, que se trata disso. Depois de uns meses, é que o pastor me convidou, aí fui para o povoado. Quando eu vim de lá, vim com o contato do pastor, liguei para o pastor e disse: meu pastor, eu queria que, não era pastor missionário, eu queria que o senhor mandasse para mim a localização. Aí ele mandou a localização para mim. E quando ele me mandou a localização, todas as pessoas que eu vou tratar, eu mostro o mapa. Aí, o nome do povoado, Lagoa do Caminho. Te darei o mapa e mostrarei o caminho. Você está entendendo? Profecia. Profecia. Então, foi assim, igual o Gunavinho, que não sabia nem onde o lugar, Deus revelou, disse que Pará, não sabia nem para onde era Pará. Eles foram fazer a pesquisa. O Navinho e com o filho da Ving e Daniel Beck foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. E Deus tinha revelado para eles virem para esse estado, Pará. E assim agora foi essa questão bem. Digo que é profético, Deus está olhando para aquele povo e nós temos que fazer alguma coisa. E eu creio que vai sair do papel em nome de Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos no podcast, uma audiência excelente aí. O local do local onde a cidade lá o município é Parnarama e os Parnarama. povoados é Lagoa do Caminho, com mais outras 2 lá que me furta a deixar o memória aqui. recado aí para o governador Brandão. Eu sei que a deputada vai ter um momento de sentar com ele, né, para dar continuidade a esse trabalho brilhante que iniciou nesse local, né, inclusive pedindo a regularização e esse suporte, né, para transformar essas casas que hoje ainda são de barro, né, com telhado de palha, né, em uma moradia digna. Então vamos aproveitar, né, esse momento para fazer um apelo ao governador Brandão. O governador é uma pessoa que ele respeita as minhas bandeiras. Sim, o Brandão, ele é um cara acessível, né? Ele respeita o que eu tenho sentido dele. Sim. Ele parece ser uma pessoa pacificador. Sim. Assim, pacificadora, porque ele não tem a pacificadora, ele não tem esse negócio. Ele disse que ele desarmou os palanques. Então, se ele respeita o meu credo, ele respeita as minhas bandeiras, então, assim, ele tem a gente tem que, no caso, simplesmente ter uma boa relação, assim, de levar as nossas demandas, do que realmente levar essa realidade para ele. Porque, às vezes, não chega o conhecimento, a gente tem que mostrar, olha, tem um povo ali, tem que... Maravilha, recado dado, então. A gente já está chegando realmente ao final. Quero mandar um abraço aqui para o pastor João, pastora Marinalva, lá de Manaus, que estão nos assistindo. São maranhenses, mas estão lá também acompanhando aí. Grande abraço aí para todo mundo. Deus abençoe, família. Deputada, palavra final aí para a gente estar encerrando. Daqui a pouco o doutor Samuel, o doutor Antônio, a doutora Rafaela também. E antes da palavra agradecer final, esse bate-papo já de antemão aqui. Antes da palavra final, a deputada Mical vai cantar um pouco. É verdade. Aí vai adorar, né? Com a sua voz. E assim, o canal Parafraseando, né, ele começou com esse meio musical. Entendeu? Sim, isso. Sim. Tô sentindo aqui um sonzinho aqui no fundo. Exato. O Parafraseando, ele começou ali com a bateria. O Del ali, reunindo ali pessoas da igreja, com a bateria ali. E temos outros podcasts gravados ali com bateristas renomados aqui do Maranhão. Músicos. E hoje a gente quer aqui complementar no Parafraseando Conversa em Foco com um corinho aí que vai encher os nossos corações de bênçãos. Amém. Ao vivo. Só agradecendo a todos. Playback, né? Só agradecendo aqui o convite, né, que vocês me fizeram, no Zona Oeste.
doutor Samuel, e também nosso amigo Tony, Deus abençoe ricamente, revendo aqui a minha amiga Rafaela. Estou muito feliz, gostei, assim, muito natural. É bom quando a gente tem essas oportunidades, isso faz com que outras pessoas que ainda não nos assistiram, não nos conhecem, Conheço a sua história. acompanhem o nosso mandato. A gente tem nos esforçado e se empenhado para outorgar o que Deus nos confiou. Eu quero aqui deixar uma mensagem para os amigos e irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, dizer que Deus é um Deus fiel e cumpridor da sua palavra, mas que para nós recebermos as bênçãos do Senhor Jesus, é necessário a gente entender uma coisa, que se aquilo que a gente quer, aquele sonho que a gente quer conquistar, tem realmente já a confirmação divina, é da perfeita vontade de Deus, se aquilo que você está buscando, porque às vezes a gente fica teimando em querer uma coisa que não é da vontade perfeita do Senhor. Mas quando a gente tem essa confirmação, é só confiar e lutar, fazer a sua parte, ser perseverante, que Deus te coloca no lugar que Ele te prometeu. Assim como fez comigo, Ele fará com você. E eu quero aqui só louvar a Deus com um refrãozinho do hino da harpa cristã. Não estou lembrando o número, mas senti vontade de cantar, que fala sobre a esperança. Que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Já fui assembleia. Glória a Deus. Hoje seja sou glória. Muito legal. Olha aqui, ó. Mais uma vez aqui hoje, aproveitando aqui o Luana Pastelaria, não é isso, Del? Mandando mais um alô aqui para Luana Pastelaria. Comendo meu pastel aqui. Luana. Pastel abençoado. Aí, Luana, multiplicou. Gente, que papo legal, né? Hoje, obrigado, deputado, pela presença. A presença da doutora Rafaela também. Eu que agradeço aqui. Interessantíssimo o papo, né? Bem, como o Micael falou, bem suave mesmo. Percorreu aí, nem percebeu a hora passar. Verdade. E é isso, né? Achei interessante também a fala de Micael. Política é isso, é constância. Uma hora a vitória vem, né, Micael? Disso que você está buscando. A gente não pode desistir de primeira, né? A gente sabe que é difícil. Em tudo na vida, difícil. Independente, Rafaela, de ser galgando algum cargo público, mas em qualquer setor, em qualquer coisa que você quer, se é, por exemplo, tu tem um sonho de ser médica. Qualquer sonho que você quiser, você apenas tem que buscar e confiar no Senhor Jesus, como eu falei. Verificar e confirmar se realmente é o que Deus quer para a tua vida. Um chamado, né? Acontece que tem muitas pessoas que ficam lutando e assim não é uma coisa que Deus chamou para aquilo e fica perdendo tempo, assistindo uma coisa que não é o que Deus quer, né? Verdade. Eu passei anos e anos indo como é? Pendendo para o outro lado, mas não era. Aí ele me trouxe, aqui. E a deputada ia começar a carreira na vereança, ali, como vereadora, mas não era o que Deus queria. Né? Queria ela sim, na Assembleia mas Legislativa. Antes, eu fiz muito concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Olha aí. Mas aí eu fiz vários, tinha uns pontos. Aí quando eu entrei no concurso. Quando eu fiz o concurso, um cursinho, eu tirei menos ponto de quando eu não fazia. Você está entendendo? Eu disse, rapaz, isso não é para mim, não. Eu em casa, eu tinha uns pontos, tirava uns pontos bacanas.
estudando quando avulso. sim, quando eu fiz o cursinho, tirei menos pontos. Eu disse, Mas, deputado, eu já fiz uns cursinhos também que eu não tirei lá essas coisas. ah, Será mas que eu tem disse, uma benção aí pois especial na frente? é assim, rapaz, vou largar isso aí. Verdade. Maravilha. É isso aí. Papo legal, né, doutor Tony? Papo legal, papo bom. Com o deputado Mical. Na verdade, nós do canal Parafraseando, juntamente com Conversa em Foco, nós nos sentimos honrados na sua presença, né? Acredito que foi enriquecedor, principalmente para nós aqui, acredito para todos que estão assistindo, né? Ver toda a sua trajetória até aqui, que é uma trajetória de sucesso, vitória e de Onde eu exemplo entrei em e de muita detalhes, luta. viu? Detalhe foi Detalhes. aqui. Inédito. Verdade. Ela Tudo falou, inédito. a deputada falou pra gente coisas inéditas da vida dela. Foi. Entendeu? Se sentiu à vontade, né, Ninguém Mical? sabia, Isso ninguém é o- foi. Por isso é meio o bom. meio dos irmãos, né? Fica mais à Diferente. vontade. Maravilha. Então, gente, a gente quer agradecer também a toda a equipe aqui, do Parafraseando, né, do estúdio Epapu, Galera do né? De Epapu repente, TV. alguém quer saber onde é que é o estúdio aqui, Pois é isso? Isso, fica aqui Coloca na para Coab. seguir as nossas redes, o canal Ipapo TV, Parafraseando, e chama lá no direct que a gente vai responder. O pessoal lá do canal vai estar falando o endereço, tirando Ideias, as né, suas. doutor Samuel? Ideias Isso. aí, de repente. Exato. E assim, agradecer também a doutora Rafaela, né? Tá aqui do nosso prazer. A lado. gente já encerrou mais 5 vezes Ah, o programa. Mas tá. Porque, Mas a porque quando conversa tá tá bom, fluindo. quando tá bom, a Aí gente não quer toda vez encerrar, surge né? né? Eu acho que a Fica, gente vai rapaz, esticar encerra, mais um pouquinho, encerra. então, né? É verdade. E- Eu vou ver outra pergunta. E assim, a gente quer deixar, para finalizar, hoje a deputada Mical falar um pouco, finalizar, se ela deseja deixar alguma mensagem para alguém, para o público dela, para os eleitores dela. E assim, eleitor sempre é bem-vindo, né? Desde que seja da vontade de Deus e de uma forma saudável, né? É. Então, deputada Mical, com a palavra para Finalizar de Vai. fato. Parecer que está terminando, É, vai terminar. dizer aos nossos amados irmãos, amigos, eleitores, que essa questão que eu tratei sobre pré-candidatura a prefeita de São Luís, onde a gente puder enfraquecer a esquerda no Maranhão, se tem um lado da esquerda que ele é candidato e pode estar fortalecido, por exemplo, as pesquisas estão apontando, e se eu puder fazer o contraponto para enfraquecer, a gente saindo com uma candidatura à direita, nós vamos fazer. É isso, assim, não é nada a dizer assim que Mical agora quer deixar de ser deputada estadual para sair como candidata a prefeita de São Luís. Não é nesse sentido, porque a gente sabe que quando se concorre pela primeira vez, a gente tem que trabalhar o nome, a gente tem as dificuldades, porque, na verdade, aqui dentro da capital, eu ainda não sou muito conhecida, mas a gente pode ver assim, um milagre, como aconteceu na minha vida aí, durante toda essa militância, né? Há mais de 14 anos que a gente, não posso dizer, mais de 14 anos que a gente está aqui correndo no estado do Maranhão, e daí então a gente tem que fazer alguma coisa para poder diminuir, tirar essa mancha vermelha que está no estado do Maranhão. E todos nós da direita, todos nós conservadores, todos nós patriotas, cristãos, temos que fazer alguma coisa. Se ombrear no seu município, não estou dizendo, onde você puder fazer alguma coisa, porque nós temos que mudar essa realidade. Quando eu chego nos outros estados aí, como foi agora, o teu estado aí começa, fica triste. Teu estado aí não ajudou, o Bolsonaro tá aí, foi, como é que você é de esquerda e tal, e botou aí que querem fazer com que a gente seja assim, tipo assim, eu sei que nós, tem uma boa parte que votamos em Bolsonaro, mas tipo como se a gente fosse ignorantes, burros, assim que eles querem nos intitular, né? Sim. Infelizmente é assim que eles nos veem em outro estado. Agora quando eles olham, eles falam Maranhão, eles querem olhar com desprezo, porque simplesmente eles ficam falando nesse tal no Bolsa Família, não sei o que, aquela história. Não foi o que aconteceu, mas
Vamos fazer alguma coisa, amados, que estão nos ouvindo aqui. 2024 tá aí. 2024, nós temos que fortalecer a direita do Maranhão para que o nosso presidente, ou o nosso, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ou qualquer alguém que ele lance da direita, a gente fazer bonito aqui no Maranhão, sair aí dessa imagem ruim que tem pelo estado do Brasil, aí, pelo nosso Brasil, de que somos todos, a maioria dos maranhenses são esquerdistas. Eita, deputado, se prepare aí que amanhã vão lançar a senhora nos blogs já por aí, dizendo que a senhora já é candidata a prefeito. Vamos dar tchau aqui pro pessoal. Obrigado aí pela audiência. E outras oportunidades vão vir para a gente conversar mais, deputada. Verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. De vir aqui. A gente está sempre de portas abertas para você. Entendeu? E para qualquer candidato que a senhora queira lançar aí, tá bom? E muito obrigado mesmo, e continue sendo essa mulher perseverante, essa mulher que está encabeçando a igreja ali na Assembleia. Obrigado, Amém. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, querido. Maravilha, valeu, gente. Pessoal, Obrigado valeu. pela presença aí, todo mundo aí ao vivaço aí, mandando Deus as seja a mensagens. glória. Esse foi o Parafraseando, conversa em foco com Mical Damasceno. Amém. Show.